Fala, turma! Sejam bem-vindos a mais uma aula pela comunidade de segundo ciclo. Hoje, aula de número 63. Espiritualidade de verdade ou só uma autoajuda com incenso, uma autoajuda perfumada, né? Hoje, o tema é espiritualidade. Vocês sabem que se você rodar aqui os vídeos anteriores, vocês vão ver que eu falo algumas vezes sobre espiritualidade, mas eu tenho uma visão bem particular do que é, e hoje eu decidi falar especificamente sobre isso. Eu quero diferenciar o que é um caminho real de desenvolvimento espiritual e o que pode ser aí um ego disfarçado, que pode ser uma autoajuda perfumada aí, né, que você está chamando de espiritualidade. Então, eu quero te dar certeza que essa aula é para você. Eu quero compartilhar aqui clareza para você se essa aula você deve ficar comigo até o final, se ela é para você ou não, tá bom? E aí eu quero dar algumas frases para você e saber se você já pensou nisso ou já falou isso. E se sim, essa é uma aula para você, tá? Se você é uma daquelas pessoas que acredita que você vibra alto e nada vai te atingir, essa é uma aula para você. Se você acha que se não for leve, não é para você, também. Essa é uma aula que não vai ser leve e ela é para você. Se você acha que o universo vai te dar um sinal, que você sente tudo e tudo mais, você só anda nesse campo do sentir, essa é uma aula para você também. Se você é daquelas pessoas que não tem, né, que tirou tudo que a gente tóxica da sua vida e agora é só paz, também é uma aula para você. Se você acha que tudo é perfeito já da forma que tá e que não precisa mudar mais nada, também é uma aula para você. E se para você o coração diz tudo e que a mente é fruto do ego, essa é uma aula para você. Como eu estava comentando com a Karine, hoje eu estava preparado, né? Recentemente eu alterei um pouco a configuração da comunidade para que eu pudesse ter uma troca mais próxima com quem, vai, tirar o som, com quem, uma troca mais próxima com quem consegue ter um debate como esse, né? Então, eu recentemente mudei o formato da comunidade e esse é o motivo pelo qual você pode estar assistindo isso pelo YouTube, tá? Mas eu imaginava aqui que por ser um tema muito contrassenso e pela comunidade ser na maior parte formada por pessoas que vêm do desenvolvimento pessoal, eu imaginei que fosse ser impopular. Estava pronto, comentei com a Karine, estava pronto para fazer uma aula sozinho aqui. Mas que bom que ela entrou e que bom que ela vai poder contribuir, vai poder compartilhar aqui também os pontos de vista dela, se faz sentido, se não faz, tá bom? Bom, vamos lá, eu vou compartilhar a tela aqui e a gente já começa com a nossa tese da aula de hoje. Deixa eu compartilhar a tela, eu tinha esquecido de logar no iPad. Aqui, compartilhar tela e bora lá. Vou chegar aí, né? Começa a explicar. Aí, chegou, vamos lá. Galera, vamos lá. Qual que é a tese da aula de hoje, tá? Eu vou relembrar vocês do nome da aula, tá? Caso você não esteja lendo aí na legenda do vídeo. Espiritualidade de verdade ou autoajuda com incenso, autoajuda perfumada, né? Sendo isso, galera, qual que é a ideia, qual que é a tese central, no que a gente vai se apoiar na aula de hoje, tá? Então, eu vou escrever aqui na tela para vocês e vou explicar na sequência, tá? A tese da aula de hoje é espiritualidade, espiritualidade, espiritualidade é para quem não se aceita. É para quem não se aceita. Galera, não está escrito errado. Eu não bati a cabeça na pia. Na minha garrafa aqui tem água mesmo, tá? Não é nenhuma substância ilícita aí. Porque espiritualidade é para quem não se aceita. Vamos lá. Se eu fosse uma pessoa que me aceitasse como eu sou, eu ainda estaria beirando aí uns 200 quilos.
Eu estaria aí no Netflix, nem aula eu daria, né? Porque isso aqui, essa hora aqui é o horário de pico da minha casa. Eu estaria agora na televisão, com certeza calvo, vendo alguma coisa com a minha barriga de fora. Porque se eu me aceitasse como eu sou, né? Eu sei aí quais são as minhas sombras. Eu tenho uma tendência absurda a ser um preguiçoso. É uma tendência que eu tenho, uma briga que eu tenho todos os dias, né? Não sou, graças a Deus, e muito pelo contrário, me conhecem pela minha disciplina, pela minha capacidade de trabalhar, grandes quantidades de esforço que eu posso empenhar nas coisas e tal. Mas adoraria viver de champanhe e água fresca, né? Então, galera, quando se fala em espiritualidade, muita gente vai perguntar assim: ah, Mal, mas e religião? O que que é religião? Você vai falar de religião hoje? Não vai? Você vai falar mal de crente, de católico, de macumbeiro, de hindu? Você vai falar o quê? Você vai falar mal de budista? Cara, eu não vou entrar hoje muito na questão de religião, tá? Porque eu acredito que isso também faz parte da tese, tá? Eu acredito muito que a religião ou que a filosofia que você segue diz muito respeito à quantidade de verdade que você consegue carregar. Então, assim, existem religiões que são dificílimas de se viver ao pé da letra, né? Eu tenho meu ranking aqui. Para mim, a religião mais difícil de se viver é a católica mesmo. Se você entender todos os ritos, todos os sinais, os preceitos e todas as coisas que existem ali, eu acho que, né, ela não sobreviveu, né, de Cristo até aqui por 2000 anos, sendo uma religião fraca ou rasa, né? Mas é muito difícil, tá? Se você estudar um pouquinho aí, você vai ver que é muito difícil. O que acontece hoje é que a galera tá buscando a paz antes da verdade, né? Então, como eu disse, essa não é uma aula sobre religião, e não vou falar sobre religião, eu vou falar que independente do lugar que você tá, se você é uma pessoa, esses dias aqui saiu uma pesquisa muito boa, eu até compartilhei lá no grupo do Prime, Karine, que o Brasil é o país com pessoas que acreditam em Deus, o maior índice de pessoas que acreditam em Deus e não tem religião nenhuma, entendeu? O Brasil é 90% das pessoas que acreditam em Deus, ou melhor, não, 90% das pessoas que não têm religião acreditam em Deus, coisa que fora do cenário brasileiro aqui, as pessoas que não têm religião, elas também não acreditam em Deus. Olha que interessante. Então, no Brasil, a gente tem muitas pessoas que acreditam em Deus, mas que não têm religião nenhuma. Então, eu sei que Deus é uma energia, Deus é um nananã, Deus é não sei o que, Deus é não sei o que lá. Entendeu? Você se considera o quê? Ah, não, eu não tenho religião, não. Eu não sigo nada. Então, essa é uma aula que, como eu disse, vai talvez incomodar a gregos e incomodar a troianos, tá? Eu não tenho o objetivo aqui de bater em ninguém, mas talvez desagrade você em algum momento que está assistindo isso, que está ouvindo, né? Como eu disse, é uma pesquisa, tá? Eu posso colocar aqui no link do vídeo aqui e mandar lá no grupo que o Brasil é o país onde 90% das pessoas que não têm religião acreditam em Deus. Isso é absurdo, né? Então é isso. Qual que é o erro? Qual que é o que que sustenta essa tese aqui de espiritualidade é para quem não se aceita? Muitas pessoas estão buscando hoje a paz antes da verdade, né? Então, a espiritualidade real, ela não começa, né, num conforto de uma mentira que você inventa, né? Ela começa muitas vezes num desconforto, né? Eu comento direto que para eu querer buscar academia, eu tive que ter que comprar roupa. Aí eu tive que encarar a verdade de que eu não estava cabendo em roupas de lojas. Isso me chocou, né? Isso foi absurdo para mim e eu falei, preciso fazer alguma coisa. Outra coisa que sustenta isso aqui também é que muitas vezes as pessoas sabem, né, aquilo que vai doer, aquilo que vai incomodar e elas evitam isso, né? E não tem aí a dor como guia, né? O que mais dói revela, né, aquilo que você pode idolatrar, pode cultuar, pode tal, mas a renúncia disso é realmente uma prática espiritual, não uma frase bonita, beleza?
E para mim o que mais sustenta também essa tese é que o serviço ele é maior do que a sensação. Então, o crescimento espiritual ele não se mede por responsabilidade, assim, tipo, ai, nossa, eu sou pastor de tantas ovelhas, eu sou diácono de tal igreja, eu sou presbítero, eu sou bispo, eu sou coroinha, eu sou líder da pastoral. Pouco interessa, né, para o desenvolvimento espiritual, porque o serviço está acima da sensação ou do lugar que você frequenta, do status que você está ali, beleza? A gente vai andar sobre essas águas aqui hoje, com perdão da licença poética aí da brincadeira, é, onde espiritualidade é para quem não se aceita, como eu disse, se eu fosse me aceitar como eu era, eu não sairia do lugar nunca, e a gente está aqui para crescer, para amadurecer, para evoluir. Qualquer crescimento e evolução que eu tenha como pessoa reflete no meu espírito, né? Uma vez que o espírito ele é eterno e eu aqui, se tudo der certo, vivo até uns 80, 90 anos, né? Depois disso aí, eu ainda sigo com tudo que eu aprendi ou não aprendi, com tudo que eu fui, com tudo que eu fui ou com tudo que eu fiz até aqui. Beleza? Fechado até aqui? Vamos então para o que você pode estar cometendo de erro aí na sua vida, que pode estar, a sua vida pode estar parecendo aí uma autoajuda perfumada. Vou mostrar para você o que que é uma autoajuda perfumada, tá? Autoajuda perfumada. Vou explicar para você o que é isso e quero que você entenda e reflita comigo, esteja aberto a entender um pouquinho do que eu vou compartilhar aqui com você, tá bom? Galera, como eu disse, o Brasil é um lugar onde 90% das pessoas que não têm religião acreditam em Deus. Então, o que que elas fazem, né? O que que elas, se elas não vão na igreja, se elas não são de nenhuma denominação, como que tá essa galera, né? Como que tá essa galera? Poxa, para eu acreditar em Deus, cara, eu preciso ter uma consciência de que eu não estou sozinho no mundo. Eu preciso ter consciência de que existe um ordenamento maior. Eu preciso ter várias consciências, certo? E aí que tá para mim o maior erro, tá? Porque se a gente tem que escolher, por exemplo, uma profissão para seguir, se a gente tem que escolher, por exemplo, um carro para comprar, uma casa para morar, por que que com a nossa filosofia de vida a gente não pode escolher uma? Eu sei que existem pessoas que não se enquadram em nenhuma, tá? Ai, Maurício, eu não me enquadro, eu não acho que eu não dou para essa, não dou para aquela. E tudo bem você não se sentir enquadrado, né? Tudo bem você passar por alguns estágios da sua vida, né? Eu já tive estágio em que eu frequentei uma igreja evangélica, eu já tive um momento em que eu não frequentei nada, eu já tive um momento em que eu frequentei o kardecismo, já tive vários momentos mesmo. E como eu disse, todos eles estavam alinhados com a quantidade de verdade que eu podia carregar. Então, quanto mais eu fui ficando resistente, né? Quanto mais musculatura eu tinha para encarar a verdade, eu via que ali ainda tinha muita autoajuda perfumada, como eu disse. Então, hoje muito se fala, né, sobre as igrejas de parede preta, cultos dopaminérgicos, tem muito curso, né, que vira religião também, tem muito curso que não é nada e parece que é uma igreja, né, tem muito meio de gente que mistura Deus em tudo, né, o cara da curso financeiro mistura Deus, a Bíblia, mistura o livro de Provérbios, Rei Salomão, é muito louco isso, cara. Só no Brasil que isso acontece. Em qualquer lugar fora daqui, se você misturar as estações, você tem aí uma certa repulsa da audiência, por incrível que pareça. Né? Você tem uma. Se você misturar Lé com Cré ali, a galera vai te afastar e vai te colocar para pensar, vamos dizer assim. Então, quero trazer para você o que, principalmente para nós brasileiros, pode estar se tornando uma autoajuda perfumada, tá bom? Vamos começar aqui com o meu queridinho, que é
Medir progresso por sensação. Medir progresso por sensação. Progresso por sensação. Esse aqui, vocês falam, vocês sabem que eu tenho algumas frases que são meme das aulas, né? E uma delas é o se faz sentir, faz sentido, né? Essa daí, vocês sabem que eu ataco ela toda hora, porque nem tudo que faz sentido faz sentido. Por exemplo, a Joana agora está sem dormir há 7 dias e a sensação que eu tenho é de colocá-la para adoção, numa boa. Se ela ver isso aqui daqui a pouco, daqui a uns anos, ela sabe que está longe de ser o que eu penso sobre ela, o que eu quero sobre ela, o que eu tenho de amor sobre ela. Mas a sensação agora é uma sensação de, meu Deus, como que eu resolvo esse problema de sono da Joana que não dorme, que tem uma semana sem dormir, parará. Então, assim, nem tudo que faz sentido. Porque agora, como eu disse, a vontade que eu tenho é de colocar a Joana aí para no abrigo, né? Mas não vou fazer isso nunca porque eu tenho um amor profundo pela minha filha, né? Eu amo os três e tudo mais. E é só um joguete aí com a questão da sensação. Mas tem muita gente que acha que porque tá numa sensação boa, né? Tá ali com uma adrenalina estartada no corpo, porque foi bater palma, foi pular, foi gritar, e aí o corpo tá ali a 1.000 por hora, tá vibrando alto, e aí ele marca check na evolução. Nossa, você viu como eu me senti lá dentro? Uau, que maravilhoso, incrível, esse lugar tem Deus aqui, aqui tem Deus, parará. Cara, é complicado, né? Muitas vezes eu acho, tá, que muita gente que frequenta esses lugares pensa desse jeito, tá? Eu não tenho muita intimidade com essa galera de igrejas com cultos dopaminérgicos, mas eu frequento muito cursos. Então eu sei que tem muitos cursos que se tornam novas igrejas, né? Muitas egrégoras aí que se tornam novas igrejas, de pessoas que saem, nossa, do curso, uau, andando pelas paredes, né? Flutuando. E aquilo, nossa, ali Deus tá ali, é aquilo que eu vou seguir para minha vida e tudo mais. Então, muitas vezes eu acredito que a evolução espiritual mesmo, ela tá em dias como o de hoje, por exemplo, que tá todo mundo irritado aqui em casa, né? Não tem um dia pior para eu dar uma aula dessa, ou digo mais, não tem um dia melhor para eu dar uma aula como essa do que hoje, né? Que tá todo mundo aqui emputecido, todo mundo aqui nervoso pra caramba, tá sem dormir, tá sem comer direito, sem fazer exercício, porque você não dorme, você não tem energia para nada. Aí você tá frustrado, você quer se entupir de comida e doce. Então, não dá para medirmos progresso por sensação. Se eu for julgar minha vida nesse momento por sensação, galera, seria capa do Datena, entendeu? Assim, capa o Datena ia ficar falando o dia inteiro de mim ali se eu fosse jogar a minha sensação agora. Graças a Deus eu não vou por esse caminho, tá bom? Então, uma autoajuda perfumada é você medir o progresso da sua vida por sensação. Se eu estou me sentindo bem, eu estou progredindo. Se eu estou me sentindo mal, eu estou progredindo. As maiores coisas que eu fiz na minha vida, eu fiz com frio na barriga, com medo, com cagaço, com vontade de não fazer, querendo ir embora, querendo desistir, querendo jogar toalha. Mas aí eu falei, não, eu vou fazer isso aqui, vai dar certo e eu vou entregar. E fiz e foi legal e foi maravilhoso. Depois que acontece a entrega, aí sim a sensação vem. Mas você percebe que até que a verdadeira sensação, felicidade, a verdadeira alta vibração vem, é só depois que você realmente consegue vencer a má vibração, que é o período, o processo que todos passamos. Beleza? Vamos para o segundo aqui para a gente não se perder, porque esse tema aqui, para a gente se esquecer aqui num tópico, é muito fácil. Todos eles são grandes perdições aqui, são muita autoajuda perfumada para a gente, tá? Terceirizar a responsabilidade para o universo. Terceirizar para o universo. Para o universo. Cara, claro que, tá? Claro que vão ter coisas que você não vai conseguir fazer na sua vida e que não era para ser mesmo, sabe? Tem coisa que não era para ser, tudo bem. Tem coisa que estava escrito que ia ser assim, né? Ah, você casar com aquele seu primeiro.
namorada, aquela sua primeira namorada que você achou que ia ser um conto de fadas, aí você não conseguiu ficar 3 semanas com a pessoa e não andou, e foi a sua maior paixão da vida e parará. Cara, pode acontecer, sabe? Só que, vamos lá, tem uma galera que se abstém de decidir a própria vida, né? Tem gente que decide a vida no cara ou coroa, cara. Isso pra mim é absurdo, sabe? Terceirizar, tipo assim, ai, se for pra ser, vai ser. Cara, nem tudo, às vezes vai precisar de um pouco mais de esforço, sabe? Às vezes vai precisar de um pouco mais de esforço para você poder conseguir o que você quer na sua vida, para você poder conquistar uma meta, sabe? Às vezes vai precisar que você durma mais tarde, acorde mais cedo, vai precisar, às vezes, que você, com vontade de ir embora, fique. Às vezes vai precisar com vontade de ficar, que você vai ter que ir embora. Então, assim. Não dá para você terceirizar tudo para o universo, colocar nas mãos, né, do tipo, ai, não, se o que for ter que ser, vai ser e tudo mais. Eu sei que quando a gente tá num beco sem saída, a gente pensar isso ajuda. Só que tem gente que faz isso com tudo, como eu falei, a pessoa ela tem que, sei lá, investir na carreira dela. E aí ela espera sei lá, um sinal, ela espera alguma coisa, um prodígio que aconteça na vida dela para que ela tome essa decisão. Se Deus descer e falar assim, minha filha, caso eu compre uma bicicleta, aí ela age, sabe? Isso é complicado. Isso é complicado. Isso é muito complicado, tá? Tem, como eu disse, tem vezes que a gente não vai estar num beco sem saída mesmo. Tem vezes que a gente vai tentar de tudo e não vai ter solução. E a solução é não seguir. Eu entendo. Mas não é tudo que é desse jeito, não é tudo que a gente vai pensar assim que vai ser interessante aí para sua vida a curto, médio e longo prazo, tá? Em nenhum prazo, às vezes você jogar para o universo resolve. Tem hora que você vai ter que bancar mesmo, sabe? Você vai ter que ser teimosão e falar, não, eu vou fazer isso acontecer, eu faço questão que isso aconteça, tudo mais, beleza? Terceiro ponto aqui, galera. Rituais versus caráter. Essa aqui é fogo. Vocês já viram aquelas pessoas que são automaticamente santificadas ou colocadas num patamar só porque elas vivem alguns rituais? Vou dar um exemplo para vocês. Meu, fulano é super espiritualizado, ele é vegano. Eu conheço um vegano que é super filho da mãe, cara. Eu conheço um vegano que não vale o alface que ele come, cara. Entendeu? Conheço vegano que não vale a abobrinha, o quiche de abobrinha que ele come. Você entendeu? Ah, ele é super. Nossa, ela é super evoluída, cara. Ela medita todo dia por 2 horas. Conheço gente que medita todo dia, que é yogi, faz yoga, que faz não sei o quê, que reza o terço o dia inteiro, que não vale, sabe, não vale uma pinga. Então, assim. Eu entendo que se você, né, executa alguns rituais, isso pode aproximar você de alguns grupos. Só que tem pessoa que acha que só porque, né, só porque eu medito, só porque eu rezo o terço, só porque eu frequento um grupo de yoga, só porque eu faço parte de uma egrégora de profissionais de espiritualidade, só por isso você já tá lá e não, né? Incenso aceso, sabe? Palavra rasa, tudo mais, cara, não supera um caráter desenvolvido, um caráter trabalhado, uma pessoa que trabalha no próprio caráter, uma pessoa que trabalha nela mesma, sabe? Nela como pessoa. Como eu disse, minha vontade é de ficar na TV, vendo todas as séries possíveis, sabe? Nossa, comer todas as pizzas que tem no cardápio da pizzaria. Todo dia pedir uma diferente. Tem 20 sabores, ó, até o final do mês eu peço o cardápio inteiro e metade dele de novo. Entendeu? Mas não é assim que a vida funciona, entendeu? Não é assim que a vida funciona. Beleza? Vamos lá aqui. Quarto, intuição, intuição como checagem de realidade. Realidade. O que que é isso? Essa aqui, turma, eu coloquei.
Eu coloquei isso aqui porque tem muita pessoa que eu já vi que só decide pelo sentir, tá? E ignora alguns fatos, isso é um problema, né? É como se uma palavra mundana seria aquela pessoa que só pensa com a cabeça de baixo, né? É a mesma coisa, a pessoa que tá ali, que só decide com o coração, muitas vezes ela faz muita cagada, né? E pode parecer, como eu disse, pode ser uma pegadinha também, sabe? De uma autoajuda perfumada aí, de você achar que é super espiritualizado e tá aí, cara, vivendo bem aquém do que você poderia, só porque você não considera alguns fatos, algumas informações, entendeu? Nem sempre a nossa intuição tá certa. Eu não estou dizendo que você deve ignorar a sua intuição, até porque eu sou um cara que leva muito em consideração a minha. Só que eu tenho alguns mecanismos que vocês conhecem, né? Como, por exemplo, eu vou dormir com a ideia, deixa eu analisar um pouco, deixa eu ver, deixa eu segurar um pouco esse ímpeto para ver se essa intuição tem base com a realidade. A realidade, às vezes, você não consegue digerir ela tão rápida, né? A intuição tá lá falando, faz, tá lá, pula, tá lá, contrata, demite, viaja, sabe? E muitas vezes você tem que analisar se você pode fazer isso, se está numa hora boa para fazer isso. Isso é prudência, isso é uma virtude cardeal, prudência. Então, a prudência, ela não está ligada muitas vezes à intuição. Às vezes a intuição pode ser uma pegadinha para a gente aí nessa história. Como eu disse, então eu tenho que ser uma porta só vinculada aos fatos? Cara, não. Tudo é um equilíbrio, né? Então, o problema aqui está em você só levar em consideração a intuição. E eu cansei de ver, a palavra é cansei, cansei de ver pessoas que só agem por intuição, tomando decisões péssimas, decisões erradas demais na vida delas. Então, intuição é bom? É. Em qual medida? Na medida em que você dá tempo para checar alguns fatos, para checar alguma realidade, tá bom? Então, intuição você deve analisar que demais é um problema. Viver só de intuição é um problema, tá bom? Essa aqui, é o que eu falei, essa aqui pode agredir vocês aqui da comunidade, tá? É, Cursonite aguda. Cursoite aguda. O que que é cursoite aguda? A cursoite aguda é a acumulação de certificados e nenhuma prática. Quem aqui tem um problema de comprar curso e não fazer, e não aplicar, e não viver? Ou até compra, faz, mas não vive aquilo, não, né? Eu já também já passei para vocês a medida certa de comprar curso é quando eu tenho um problema que aquele curso resolve. Se eu não tenho problema, eu não compro o curso, né? Então tem muita gente que tem essa cursonite aguda aí, que compra curso e não vive nada disso. Faz 80, chega numa empresa lá de desenvolvimento pessoal, seja inteligência emocional, coaching, hipnose, é, sei lá, autoconhecimento, e aí compra toda a esteira de produto do cara, faz tudo, acha que porque a parede encheu de certificado, ela já atingiu, a iluminação dela, né? Ela já atingiu o nirvana da vida dela porque ela tem uma parede lotada de certificado, entendeu? Quando, na verdade, pode ser inversamente proporcional, né? Como eu disse, as pessoas mais filha da mãe que eu conheci aí, ou elas eram donas de empresa de autodesenvolvimento, ou elas tinham uma parede lotada de certificado, né? Porque é quase que inversamente proporcional aí uma coisa com a outra. Beleza? Sexto ponto aqui. Amor universal, amor universal e grosseria doméstica. O que que seria essa aqui, galera? Isso aqui é aqueles casos, né, daquela galera que é santa no feed e tirana em casa, sabe? Então, assim, a pessoa posta lá, obrigado, namastê e tal, mas não ajuda a mãe, não fala com a mãe há um tempo, maltrata o marido, a esposa, só olha pro próprio umbigo, sabe? Acontece muito na internet quando tem um caso como esse, por exemplo, do Charlie Kirk agora, que aconteceu lá.
um homicídio lá do Charlie Kirk. E todo mundo que era da turma do amor ali comemorando a morte do cara, porque o cara tinha uma posição política diferente, saca? E aí, que parada do amor é essa, sabe? Que política de amor é essa que comemora uma morte? Assim como também, quando o Lula foi preso também, todo mundo comemorando. Ah, a justiça foi feita e tudo mais. Pô, legal, né? Tudo certo. É, ninguém tá aqui para fazer uma pose de santo e tal, mas é isso, assim, sabe? A gente tem que procurar essa postura congruente aí entre todas as vertentes, assim, sabe? Enfim, é complicado essa daqui quando você só quer ser boazinha no seu grupo, na sua comunidade, e ninguém te atura, ninguém te suporta. Fora dali você passa todo mundo para trás, fora dali você, sabe? Complicado demais. Porém, como eu disse, é um erro, é uma autoajuda perfumada, é o ego de incenso, realmente, assim, do que você acha que é uma espiritualidade, né? Todos esses sinais aqui são de pessoas que se dizem espiritualizadas, né? E como eu disse, no Brasil é comum até você ser espiritualizado e não ter religião também, tudo mais. Ah, eu não me encaixo em nenhuma delas. Ok. Então fica nessa aula, que essa aula é para você que não se encaixa em nenhuma delas, beleza? Vamos lá pro próximo. Sétimo ponto aqui, penúltimo dessa parte de erros, é fé como anestesia de culpa. Fé como anestesia de culpa. O que é isso, galera? São aquelas pessoas que acham que só de eu ter perdoado, tipo assim, ah, eu me perdoei por ter feito mal para fulano, para ciclano e para Beltrano, que já é suficiente, sabe? Que não vai ter que remar um pouco aí para reparar o problema que fez. Pensa lá, vai, você, vou dar um exemplo aqui, vai, você tem um filho e abandona esse filho. Aí depois você se arrepende e vai atrás desse filho de novo, o filho a trancos e barrancos decide, né, permitir com que você se aproxime, e aí você fica tentando agir como se nada tivesse acontecido, né? Ou então, por exemplo, o marido que trai a esposa e aí é pego, e aí fala, olha, eu já perdoei a mim mesmo, agora cabe a você perdoar. Se você não tem essa evolução, eu sinto muito, né? Mas eu tô aqui, eu quero começar do zero com você. Não tem como começar do zero, amigão, amigona. Não dá pra você reparar um negócio que você arrebentou. Você vai ter que remar, entendeu? Não dá pra você ficar assim, não, ó, eu já perdoei, entendeu? Eu me perdoei. Eu espero que você um dia consiga também, tarará. Se você quiser, né, encarar aí a responsabilidade dos seus atos, você vai ter que reparar essa ferida aí que você abriu, né? Como eu disse, eu vou emendar com o oitavo ponto, porque esse sétimo e oitavo se confundem, tá? Compaixão covarde. Compaixão covarde. O que é compaixão covarde? E aí vocês vão entender por que o sétimo e o oitavo se unem. Compaixão covarde é aquela pessoa que fala assim, cara, se aconteceu com você é porque tinha que acontecer. Então, assim, Karine, se eu te der um soco na cara, é porque você tinha que tomar esse soco na cara. Entendeu? Cara, nem sempre. Nem sempre. Quem falou que. Onde tem escrito que eu tinha que tomar um soco na cara? Você deu porque você é retardado, você deu porque você é maluco. Entendeu? Não tem nada disso daí, não. Ah, então eu te roubei porque, cara, você precisava passar por isso. Olha quanto você amadureceu com isso. Cara, eu podia amadurecer num curso, velho. Eu podia amadurecer lendo. Eu podia amadurecer fazendo CrossFit, mas por que você foi roubar toda a minha herança? Por que que você gastou? Sabe, por que que você foi pegar minha mulher? Por que que você. Sabe? Não dá pra você ter uma compaixão covarde nesse ponto. E é como eu falei aqui também, emenda aqui com a fé como anestesia de culpa. Então a pessoa fala assim: ah, ela dá uma desculpa assim: olha, eu sei que você não gostou do que te aconteceu, mas olha, aconteceu, não tem o que fazer, né, cara? E assim, às vezes você tinha que ter passado mesmo por isso, tal. Ó, eu já me perdoei, entendeu? Eu já tô.
de boa com isso, já me trabalhei, entendeu? Agora é com você aí e tudo mais. Eu quero que a gente vá em frente, tarará. Não, às vezes não, cara. Às vezes você vai ter que remar, às vezes você vai ter que tomar umas portadas na cara, às vezes você vai ter que tomar uns pisão no seu carro aí, se você quiser reparar alguma coisa. Não dá pra você ficar achando que porque você bateu a cabeça na pia e mudou agora que tudo vai se automaticamente resolver. Você vai ter que resgatar aquilo, você vai ter que buscar lá embaixo, né? Vai ter que mergulhar ali pra reparar aquilo, né? Não dá pra. Ah, Eita, será que é alergia a isso? A Joana tá com umas manchas na perna. A gente não tava esperando, meu Deus do céu. Vou acabar aqui a aula e vou mandar umas fotos para uns colegas médicos aqui. Então, assim, não dá pra gente entrar numa dessa, assim, sabe? Não dá pra gente falar, não, não, olha, eu perdoei aqui e tal, agora com você. Muitas vezes você vai ter que trabalhar em cima disso. E que tomara que seja em vida, né, cara? Tomara que seja em vida que você consiga reparar mesmo, que você consiga regenerar, restabelecer as pessoas que você teve faltas, né? Que você cometeu aí abusos e tal. Tomara que seja em vida, né? Tomara. Então é isso, galera. Vamos fazer um bingão aqui do que eu já, do que eu já talvez já tenha achado, né, na minha vida aqui, que eu já tenha vivido essa mentira em algum momento. Olha, talvez lá no começo da minha vida adulta, talvez eu me disse realmente sensação por progresso, e foi o que me levou aí a achar que eu estava muito mais na frente de onde eu estava, e eu não estava nem no começo. Essa aqui eu com certeza cometi. A intuição, como checagem de realidade também, muitas vezes já fiz muita merda por causa disso. Foi daí que surgiu o dormir com a ideia, foi daí que surgiu o espera um pouco, deixa ali, deixa essa ideia assentar na sua cabeça, vai analisar os fatos antes, tudo mais. Isso daí é um problema, né? Talvez isso aqui, ó, cursonite aguda aqui, talvez um pouco, não tanto assim. Porque para fazer muito curso existe uma limitação que às vezes é o financeiro, né? Então, tem hora que você for comprar todas as formações ali que você quer fazer ali, todos os cursos que você quer frequentar, você vai esbarrar na questão dinheiro, mas, enfim, eu acho que dos meus vacilos aí, eu acho que esses daqui são os que eu cometi aí enquanto pessoa errante. Beleza, Mal. Agora você deixou a gente aí sem chão, porque eu tava achando, eu tava vivendo isso daqui muitas vezes, que você falou. Eu achei que eu era super espiritualizado porque eu era vegano, porque eu fazia yoga, porque eu não tenho um carro para poluir a cidade, porque eu moro na Santa Cecília e tal. Mas o que que seria então o caminho, né? Qual que seria a verdade para que eu pudesse ter uma espiritualidade verdadeira, independente de qual religião? Você percebe que isso aqui dá para você é, não ser alguém espiritualizado em qualquer lugar com essas ferramentas aqui? Dá para você ser um macumbeiro, um católico, um espírita, um evangélico, um protestante. Cara, dá para você ser testemunha de Jeová e ainda assim você frequentar e você cometer todos esses deslizes aqui. Por isso que eu disse que não seria uma aula que estaria vinculada a uma religião específica, tá? É, Mas dá para você se confundir muito com esses pontos aqui. Por isso que eu quero trazer para vocês qual que é o peso da verdade, independente do lugar que você tá? Peso da verdade. Como que isso aqui vai ajudar você a encontrar o seu caminho, independente do lugar que você está frequentando. Se você é uma das pessoas da pesquisa lá do, dos que acreditam em Deus que não tem religião, se você seguir isso aqui, pode ser que você encontre um lugar. Se você é um cara que está em igreja, uma mulher que está em igreja, que também
não vive isso aqui, não exercita isso aqui, convido também você a analisar com carinho esses pontos que eu vou trazer aqui, tá? Primeiro ponto aqui que vai trazer o peso da verdade para você, sabe? É aquilo que vai fazer com que você muitas vezes quebre ao encarar isso, mas que vai te refazer mais forte do que nunca, tá? Onde corta uma cabeça vai nascer duas, beleza? Primeiro ponto aqui é uma honestidade impopular. O que que é isso? Honestidade impopular. Honestidade impopular. O que que é honestidade impopular? Muitas vezes, tá? É dizer o que é necessário com respeito, mesmo tremendo, mesmo com vergonha, mesmo com medo, sabe? Mas dizer o que é necessário, buscar o que é verdade, né? Todos os lugares em que se tem a busca pela verdade, você em algum momento ou outro vai deixar, né, vai se tornar um impopular, porque a verdade ela é um peso. Então isso aqui eu vou estar dando para vocês, assim como numa academia você vai para levantar halteres, para desenvolver músculos, isso aqui seriam os halteres da espiritualidade. Eu vou até mudar aqui a, o título da sessão aqui. Vou colocar Halteres da Espiritualidade, porque é exatamente isso. Halteres, halteres da espiritualidade. Da espiritualidade. Porque se você desenvolver isso, você vai se fortalecer espiritualmente, beleza? A primeira, como eu estou dizendo aqui, é a honestidade impopular, é dizer o que é necessário, com respeito, com atenção, com jeitinho, mas nunca dormir num travesseiro fofinho da mentira, sempre buscar dizer o que é necessário, dizer o que é verdade, mesmo que doa, mesmo que incomode, mesmo que seja um problema para você aquela verdade, você precisa dizer, não interessa, tá? Você precisa dizer, porque como eu disse, isso vai fortalecer a sua espiritualidade, tá bom? Segundo ponto aqui, reparação concreta. Reparação concreta. O que que é uma reparação concreta, galera? É você assumir que tá errado, assumir que fez merda, assumir que não foi legal, assumir, assim, e pedir perdão e buscar compensar com uma ação mensurável, sabe? Não só com a existência, sabe? Tipo, tem gente que acha que só porque não tá mais prejudicando, tá ajudando, e a verdade não, a verdade não, entendeu? A verdade é muitas vezes você vai precisar ter uma ação concreta, uma ação mensurável, você vai precisar assumir que você errou, vai ter que pedir perdão, vai ter que voltar atrás, é o tal do chutar o balde e buscar o balde. Muitas vezes você vai ter que buscar o balde. Se você chutou o balde, você vai ter que buscar o balde. Não é você fingindo que o balde não existe mais que vai tudo se resolver, percebe? Tem que ter uma reparação concreta, tá? E como eu disse, reparação concreta é um alter da espiritualidade, tá bom? Terceiro ponto, responsabilidade sem terceirizar. Responsabilidade, responsabilidade sem terceirizar. Terceirizar. O que é isso aqui? Parar de culpar o destino, a energia, o mapa, o Mercúrio retrógrado. Parar de culpar, achar alguém fora para colocar, né, o seu temperamento. Ah, eu sou super colérico, por isso que eu sou agressivo, por isso que eu xingo. Ah, eu sou sanguíneo, por isso que eu me afundo em cachaça. Cara, não. Para de culpar as coisas, cara. Para com isso. Para de culpar o destino, os astros, a energia, Deus, o diabo. Pare de culpar os outros, começa a decidir pela sua vida, começa a se responsabilizar pelas suas coisas, sabe? Não terceiriza, para de jogar para os outros. Quanto mais, é, com perdão da palavra, quanto mais foda você for em assumir a responsabilidade, mais forte espiritualmente você vai ser, entendeu? Mais forte você vai ser. Assuma a responsabilidade do seu corpo, do seu peso, da sua saúde, da sua conta bancária, da criação dos seus filhos, do seu cachorro,
no seu relacionamento, no relacionamento com seu pai, com a sua mãe, das suas amizades, cara, assuma a responsabilidade, não é só culpa dos outros, cara, sabe? Pega pra você também, entendeu? Pega pra você também, tá? E aí vem o quarto ponto que emenda com o terceiro aqui, que eles são parzinho, tá? É, fechar as incoerências com prazo. O que que é isso? Fechar as incoerências com prazo. As incoerências com prazo. Isso aqui é você colocar data para resolver as coisas. Então, por exemplo, nossa, eu percebi que na minha casa há uma incoerência entre o jeito que eu trato meus filhos e o jeito que eu trato meu marido. Coloca uma data, ó, a partir de hoje eu vou começar a ser assim, assim, assado, sabe? Eu vejo que no meu trabalho eu sou muito reativo, eu tô muito sentado no pudim, não tô fazendo as coisas. A partir de hoje eu começo a agir dessa maneira, sabe? Começa a fazer. Oi. Tá bom, eu vou correr aqui, tá acabando sim, mais uns 10 minutinhos, tá? Vamos acabar de montar. Então, a gente coloca isso aqui, galera, como um prazo para resolver isso aqui, beleza? Não tem como a gente ficar esperando muito para resolver. Eu não vou esticar muita aula hoje, porque eu vou ter que levar a Joana no médico lá por conta das alergias que apareceram no corpinho dela, tá? Mas eu vou terminar de explicar aqui. E aí, Karine, a gente troca aí um papo aí rapidinho e a gente já encerra a aula aqui. Não vou esticar muito hoje, não, tá? Vamos lá, quinto ponto aqui. Quinto ponto é uma disciplina diária. Disciplina diária. A disciplina diária é o quê? Muitas vezes é você fazer um exame de consciência, você permanecer em silêncio muitas vezes, sabe? Fazer as coisas mesmo sem estar afim, sabe? É você colocar é, na cabeça que para que as coisas aconteçam, elas vão precisar de um compromisso seu. Então você vai ter que falar, pô, é quarta-feira, a casa tá desmoronando, a menina tá, pô, apareceu aqui com mancha na pele. Cara, vou ter que correr aqui, mas a aula tá entregue, entendeu? O dia já não tá bom desde de manhã, entendeu? Então, assim, a aula acontece, ela só não acontece quando tem uma força maior mesmo, algo que impeça a conexão com a internet, a energia elétrica, algo do tipo. Mas a disciplina, ela é diária, tá? Isso, como eu disse, também fortalece a sua espiritualidade, também faz com que você seja mais forte espiritualmente, beleza? Sexto ponto, conversas difíceis. Cara, nada deixa você mais forte espiritualmente do que você ter conversas difíceis, tá? De preferência, no máximo em 48 horas desde o acontecido. Então, pô, percebi um negócio, não demora mais que 2 dias aí pra você ter uma conversa, mas com o fato, com o impacto, com um pedido claro, com um acordo que seja possível verificar esse acordo, né? Então, poxa. Eu percebi que você tá indo beber todo dia e, cara, você falou que ia parar, tal. Ah, mas eu não bebo em casa, eu bebo na rua. Beleza, mas vem pra casa. Ah, eu percebi que você tá gastando nosso dinheiro no jogo do Tigrinho. Manda o seu salário pra minha conta que eu vou cuidar do dinheiro, sabe? Vai ser uma conta que você vai ter acesso lá, mas eu que vou administrar, você não vai poder movimentar. Tenha conversas difíceis. Tenha conversas difíceis com, como eu disse, com fatos, com o impacto disso, com um pedido claro, sabe? E com um acordo que você possa mensurar e verificar. Tipo, dá para eu saber, sabe? Que foi feito e o que não foi. Sétimo ponto aqui, serviço invisível. O que é o serviço invisível? O serviço invisível é fazer mesmo sem ninguém olhando, tá? A maioria das coisas que você vai fazer legais mesmo, que vão agradar mesmo a espiritualidade verdadeira, o pessoal do seu Instagram não vai estar vendo, né? A galera que você quer se aparecer aí, que você quer pagar de bom moço ou boa moça, não vai estar vendo, né? Então a gente tem que fazer o bem onde ninguém aplaude, cara, toda semana, se possível, sabe? Não é dar um negócio pra pessoa e já puxar um Instagramzão aqui pra fazer um stories. Aí, tô ajudando fulano. Eu fiz um stories uma vez com o Moisés.
Porque o Moisés fala aqui nas aulas toda vez. E aí eu falei, pô, o Moisés está aqui, eu vou dar. E eu sempre ajudo ele. Quando ele me vê, quando ele tô na rua, eu sempre ajudo ele porque é um rapaz que é esforçado pra caramba. E aí eu postei ele aquele dia porque eu falei, eu vou dar cara pro Moisés. Eu sempre falo do Moisés e vou mostrar o Moisés aqui no Instagram aqui para as meninas aqui que acompanham, ouvem sobre ele e não sabem quem é ele, tá? Oitavo ponto aqui, mentoria informal. O que que é mentoria informal? Tem alguém para te contrariar. Tem alguém para te tirar da zona de conforto, sabe? Pode ser o seu pastor, o seu padre, pode ser o seu pai de santo, pode ser um mentor mesmo, né? O seu psicólogo, o seu terapeuta, pode ser o seu coach, pode ser quem for aí, cara, mas alguém que vai falar assim, cara, você tá errado, sabe? Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser sua mulher, seu marido. Tenha alguém, não fuja dessas pessoas que vão atuar como mentores informais aí, que vão falar, ó, você tá errado, você tá fazendo merda, sabe? Você tá agindo errado, tá indo por um caminho errado, volta, vai lá, pede desculpa, sabe? Dá o braço a torcer, cara. Dá o braço a torcer que você tá fazendo errado. É isso, tá? Tenha um mentor informal. Então, quais indicadores que vocês vão ter para saber se vocês estão evoluindo espiritualmente? Indicadores como KPIs mesmo, tá? Quais indicadores que vocês vão ter de evolução espiritual? Primeiro deles, reparos feitos. Quantos reparos vocês estão fazendo na vida de vocês? Quantas coisas vocês estão corrigindo, arrumando, melhorando, né? Reparando mesmo. Isso é indicador, tá? Quanto mais reparos vocês estão fazendo, melhor tá indo, tá? Conversas difíceis. Quanto mais conversas difíceis vocês estão tendo, melhor também você tá espiritualmente, mais evoluído você tá, né? Quanto mais difícil as conversas você tem, melhor você tá indo. Horas de serviço invisível, horas de serviço invisível, invisível, que é o que? Aquilo que eu comentei, né? Você fazer coisas que ninguém vê, que ninguém está acompanhando e tudo mais. Isso daqui é importantíssimo também, é um indicador que vocês podem ter aí sobre o progresso de vocês, tá? Redução de incoerências, redução de incoerências. Aquilo que eu comentei que está errado, né? Você tem que resolver incoerências. E o último ponto aqui, que é um indicador também, que você vai saber se você está evoluindo espiritualmente, é o testemunho das pessoas que te acompanham, tá? Testemunho de quem está com você vai fazer com que você entenda que você está no caminho certo. As pessoas falam, pô, você está melhorando, você está mais calmo, você está mais isso, está mais aquilo. Isso vai ajudar muito, tá? Cara, se a sua espiritualidade não te torna alguém mais responsável, alguém melhor, tal, você só tá perfumando o seu ego aí, beleza? Seja qual for a sua religião, tá? Qual for ela. Se não está te tornando alguém mais responsável, alguém melhor, alguém mais maduro, alguém mais centrado, você tá só brincando de autoajuda perfumada e tudo mais. Karine, por gentileza, se você quiser compartilhar um ponto de vista rapidinho aí pra gente, pra gente não deixar a aula sem nenhum ponto, as meninas estão aqui prontíssimas aqui já para sair, e aí eu já encerro a aula, a gente já se vê na semana que vem. Vai lá, Mal. A gente fala no grupo, mas eu Fechado, acho que a então, Enem. espiritualidade é justamente como agora, é quando as coisas não saem como a gente quer, quem a gente é. Exato, Quem a exato. gente é quando tudo dá certo é uma coisa, e quem a gente é quando as coisas não saem como a gente quer. Pois é, eu tô aqui Bem à quando tona. tudo não tá saindo como a gente quer e vamos nessa, né? A gente se vê Então, então no grupo, Karine. Obrigado. Até tchau. semana que vem. Valeu, fica com Deus. Tchau, tchau.